Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 9 do segundo trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, Revista Adultos da CPAD, que tem como título Uma Família Nada Perfeita. O texto áureo encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Verdade prática, tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. Leitura bíblica em classe encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 2 a 5, capítulo 5, versículos de 13 a 15 e capítulo 12, versículos de 10 a 13, parte A. A introdução diz assim: a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Tópico 1, o rei Davi e sua grande família. Subtópico 1, Davi, o ungido por Deus. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração, para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Veja 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 1. Assim, Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita de Belém, pois ali havia separado o novo rei, ungido de Deus, Davi, que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou dele, de Davi. Então aqui o comentarista vai falar, né, que quando Deus levantou Davi para se tornar o rei de Israel, no lugar do rei Saul, que foi rejeitado por Deus, por ter feito mais escolhas, por ter tomado decisões rebeldes e ter desobedecido a palavra de Deus. Subtópico 2, Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem-sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. 1 Samuel 2, 4 e 5, de 1 a 3. Então, Davi, ali, desde que ele foi ungido por Samuel, o Espírito do Senhor se apossou dele, ele foi cheio do Espírito do Senhor. E qual era a missão dele? Unificar a nação, reunificar a nação. Então, quando Saul morreu, Davi foi levantado ali como rei de Judá, da tribo de Judá, e posteriormente foi considerado, ungido como rei de todo o Israel. E ele foi bem sucedido nesse propósito. Então, no que tange a fazer a obra do Senhor, a fazer a vontade de Deus, a fazer o que Deus queria que ele fizesse, Davi foi muito bem sucedido nesse propósito. Subtópico 3, a grande família de Davi.
Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus e um homem segundo o seu coração, o coração de Deus, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas, porque a poligamia ela era aceitável, tolerada, mas não era o plano original de Deus, quando Deus criou Adão e depois da sua costela formou a Eva. Então, o casamento, desde o princípio, era monogâmico, mas ali naquele período da história de Israel, a poligamia foi tolerada. Com essas esposas, Davi teve mais de 20 filhos e acabou caindo na displicência para com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Então, veja bem, 20 filhos para cuidar, para dar educação, para formação, para aconselhar, para ajudar. Não é fácil, não é fácil. E sendo um homem de grandes atividades, não só como rei, que tinha que julgar muitos casos, mas também participou de muitas guerras contra os inimigos de Israel, Davi não tinha tempo para dar atenção devida a todos esses 20 filhos que ele teve com as suas esposas. Tópico 2. Filhos e parentes na casa de Davi. Subtópico 1. Tamar. Era filha de Maaca, e essa Maaca era filha do rei Talmai, de Gesu. Uma outra região, outra nação. E mãe de Absalão. E este, portanto, irmão de Tamar. Então a Tamar era irmã de Absalão. A Tamar era uma mulher bonita, e a sua beleza atraiu a Aminon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoã. Leia 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. O segundo personagem é Absalão, que era irmão de Tamar, conforme já foi dito, e era o terceiro filho do rei Davi. O terceiro personagem aqui dessa história fatídica era Aminon, que era o primogênito de Davi. E filho de Ainoã, que era a esposa de Davi. Aminon demonstrou ser ser alguém desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Ele se apaixonou doentiamente pela sua meia-irmã Tamar, a irmã de Absalão, a ponto de não comer nem beber, totalmente dominado por essa paixão. Então, Aminon, que era o primogênito e sucessor de Davi, naturalmente sucessor do rei Davi, ele era uma pessoa totalmente doente, uma pessoa que tinha desvios de caráter. E se ele viesse a se tornar rei de Israel, ia ser uma tragédia, porque é uma pessoa que não conseguiu se conter diante da sua meia-irmã Tamar e cometeu incesto, e depois desprezou a meia-irmã e humilhou-a diante da nação de Israel. E o quarto personagem dessa história fatídica é Jonadab, que era primo de Aminon, que era um conselheiro do mal. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. E a Bíblia diz que ele era um homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. Leia 2 Samuel, capítulo 13, versículo 3. O mal sempre atrai o mal, e por isso esse homem induziu Aminon a satisfazer sua paixão carnal com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Então esse Jonadab, que era o primo de Aminon, aconselhou ele a armar um plano, a preparar ali uma arapuca, para ele poder ter relações com a Tamar, a sua meia-irmã, e depois enganar o pai dele, Davi. Quer dizer, ou melhor, antes de ele ter a relação com a Tamar, o Jonadab aconselhou ele a armar um esquema
onde ele ia dizer para o pai que estava doente e que era para Tamar ir à casa dele para cuidar dele. Claro que já com mais intenções no coração para com a sua meia-irmã, e conseguiu com isso enganar o seu pai também. Neste momento, a Faeste Academia tem uma mensagem importante para abençoar a sua vida. Olá, alunos e alunas da Faeste Academia. É ótimo ter sua presença em nosso canal. Estamos aqui para apresentar a você a plataforma de estudos dos cursos de teologia da Faeste Academia. Lembrando que todos os nossos cursos estão com mais de 60% de desconto. Aproveite essa oportunidade e venha aprender a palavra de Deus. Para acessar a plataforma, basta entrar no site oficial da Faeste e clicar na aba Faeste Academia. Você será direcionado para a nossa plataforma de estudos. Nessa aba, basta digitar seu e-mail e sua senha e clicar em Login. Dentro da plataforma, na página inicial, você terá acesso a todos os cursos que você adquiriu. Para começar a estudar, basta clicar no curso a qual deseja fazer. Dentro do curso, você terá acesso a todos os módulos que o compõem. Em cada módulo, há diversas aulas. Para começar a assistir, é só clicar no nome da aula que você será direcionado ao vídeo. Na parte inferior de cada vídeo, há um PDF com o material daquela aula. Para fazer o download, é só clicar. Ao concluir a aula, basta clicar no botão Concluído na parte inferior direita da página, que automaticamente você será direcionado para a próxima aula daquele módulo e assim por diante. Não perca mais tempo e venha aprender sobre a palavra de Deus conosco. Deus abençoe seus estudos e até uma próxima oportunidade. Tópico 3. O problema moral na família de Davi. Subtópico 1. As consequências de sua falta de domínio próprio. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. 2 Samuel 11, de 1 a 13. O profeta Natã disse ao rei: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Absalão fez isso, envergonhando o pai Davi. Então veja bem, quando Davi adulterou com Batseba e posteriormente mandou Joabe armar um esquema para que o marido de Batseba fosse morto ali na batalha, e tudo por ordem do rei Davi, ele foi confrontado pelo profeta Natã. Deus mandou o profeta Natã até ele para confrontá-lo pelo pecado terrível que ele tinha cometido. Ele reconheceu que pecou, pediu perdão, foi perdoado por Deus, mas as consequências do pecado ele não teria como escapar, das consequências do pecado que ele cometeu. E o pecado seria suscitado na sua própria família, na sua própria casa. Foi o que aconteceu. O seu filho primogênito e sucessor do trono cometeu incesto com a sua meia-irmã Tamar. Absalão, o irmão de Tamar, sentindo-se humilhado e buscando vingança, assassinou o seu meio-irmão Aminon. Depois, Absalão se levantou contra o rei, uma rebelião contra o rei, e o Absalão cumpriu essa profecia de Natã, onde ele teve relações íntimas com as concubinas do rei Davi. Veja só que situação.
Ainda teve mais o caso de Adonias, o outro filho de Davi, que também, né, foi uma consequência desse grave pecado que Davi cometeu aos olhos de Deus, né, que foi o adultério com Batseba e o assassinato do marido da Batseba. Subtópico 2, incesto e morte na família, né? Então, nós já comentamos sobre isso. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. Então, veja a que situação essa família chegou. Por quê? Porque, primeiro, consequência do pecado, porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ele colhe. O que o homem semeia, ele colhe. Então, Davi semeou tudo isso aí, esse adultério, assassinato, traição, engano, mentira. E isso, né, ele colheu também. Né? Também mentiram para ele, também enganaram ele, também fizeram coisas terríveis com a filha dele, com os filhos dele, etc, etc. Então, a palavra de Deus sempre vai se cumprir. Agora, o grande problema que muitos comentaristas falam sobre aqui esse episódio todo, toda essa situação, tem muito mais detalhes que não temos tempo de abordar, qual foi a reação de Davi quando ele soube que o Aminon, seu filho primogênito, que era o sucessor do trono, quando ele soube o que ele fez com a sua filha Tamar. Ele só deu uma bronca no Aminon, não fez mais nada, absolutamente nada. Ou seja, num caso tão sério desse, de incesto, e o que o Aminon tinha feito com a sua meia-irmã Tamar, era para o Davi ter tomado uma atitude muito mais rígida, e isso ele não fez. Ou seja, deixou o Aminon fazer o que ele bem entendia e ficou sem nenhuma punição. Isso é prejudicial. Quando um obreiro hoje ou o pai toma uma atitude dessas, pode ter certeza que ele vai colher sérias consequências lá no futuro. Subtópico 3, vigilância, proximidade e exemplo. Essa história da família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante para nós desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Temos que ser o exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Então, tudo que era para o Davi ter feito, essa vigilância, proximidade e dando um exemplo, ele não fez. Ele foi um grande homem de Deus, um segundo o coração de Deus, venceu ali o gigante Golias, né? Venceu os inimigos de Israel, etc, etc, etc. Sem dúvida, o salmista escreveu vários salmos, né? E fez muita coisa para Deus, mas realmente foi um pai omisso, um pai negligente, um pai não disciplinador dos seus filhos quando eles erravam, não presente na vida dos seus filhos. E isso trouxe sérias consequências para ele mesmo, para o próprio Davi, porque Davi, né, perdeu ali o seu filho Aminon, assassinado por Absalão. Depois Absalão também foi morto, se rebeliou contra o pai e foi morto pelo general Joabe. E posteriormente ainda teve a morte de Adonias, né, que foi um outro filho de Davi que também se rebeliou contra o seu pai. Então veja só que consequências terríveis na família de Davi. Né? Que isso sirva de exemplo para todos nós hoje, que somos pais, que temos filhos para criar, todos obreiros, né? Para que seja equilibrado, cuide da sua família, cuida dos seus filhos, para depois não ter mais notícias, né? Consequências trágicas na vida dos seus filhos e também na sua própria vida, porque
né? Quando os filhos sofrem, os pais também sofrem. Estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever no nosso canal da FAEST Academia. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Então, que todos os pais, né, aprendam aqui com esse exemplo e mau exemplo, né, do rei Davi em relação à criação e à formação dos seus filhos, para que a gente faça o oposto, para que a gente, seguindo os princípios da palavra de Deus, em todos os livros da Bíblia, nós possamos criar realmente os nossos filhos no caminho em que devem andar e dar o exemplo, ser o padrão para eles, estar perto deles, acompanhando em todos os momentos, aconselhando e ajudando-os na sua formação espiritual, em primeiro lugar, moral também e, por que não dizer, também na formação material. Esse foi o conteúdo dessa videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.